Avançando. Esperando o povo entrar aí para nós darmos início à nossa escola bíblica dominical, Assembleia de Deus Ministério Resgate. Queremos profetizar um domingo de bênçãos, um domingo, amém, de resposta de Deus para o coração de cada um. Deus possa estar abençoando. Amém. O pessoal já está entrando aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Você está conosco aqui na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Ministério Resgate. Hoje nós estamos aqui na nossa igreja sede, aqui em Patia do Alferes, para transmitir a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que Deus tem uma palavra toda especial para o nosso coração, amém, para a sua vida, para a sua igreja, e nós vamos estar passando aqui um momento aqui juntos de comunhão. E a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Você que já está entrando aí, fique conosco, compartilhe, amém? Já começa aí a compartilhar, o pessoal já está entrando, glória a Deus. Esse domingo especial, 21 de junho, né, já estamos aí na metade do ano, mais que a metade, né, um ano de muitas lutas, um ano de muitas inseguranças, um ano de pandemia, coisas que nós nunca imaginamos que poderíamos viver, mas estamos vivendo. E, na verdade, estamos sobrevivendo, né? Deus tem guardado a nossa vida, estamos de pé, estamos a cada dia superando. A cada dia que a gente acorda, a gente precisa reconhecer que Deus nos mantém, que a gente tem que agradecer ao Senhor por isso. Amém, queridos? Então, eu quero nessa manhã profetizar toda sorte de bênção sobre a sua vida, que seja mais um dia especial. Na verdade, hoje já é um dia especial, né? É mais uma semana que está se iniciando. Hoje é o primeiro dia da semana e com certeza é a terceira semana do mês de junho que estamos entrando aí. Com certeza Deus que tem nos mantido, que tem nos preservado, que tem nos guardado até aqui, Ele continuará a nos guardar. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Então eu quero adorar a Deus pela sua vida, pelos irmãos, pela família, pelos projetos, né? Porque mesmo em tempo de escassez, quem crê em Deus faz projetos, sonha, vive o sobrenatural, porque Deus é conosco, né? Nós vamos estar orando, queridos, nesse momento, colocando, né, a sua vida, a nossa vida, a vida daqueles que estarão entrando aí na live, colocando diante do Senhor, para que Deus possa estar abençoando, amém? Vamos orar nesse momento. Abra o seu coração, vamos estar agradecendo ao Senhor por esse dia, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial, amém, para o nosso coração, para a nossa vida. Vamos falar com Ele, vamos agradecer a Ele e vamos estar honrando ao Senhor nesse momento, amém? Você que está aí do outro lado nos acompanhando, ore conosco, amém? Fale conosco, fale com Deus juntamente conosco. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós entramos na Tua presença nesse momento, queremos reconhecer, Deus, o Teu governo, reconhecer o poder que há no Teu nome, Pai, reconhecer, Deus, a Tua fidelidade, a Tua grandeza, os Teus feitos, Pai, a favor do Teu povo. Nós queremos, ó Pai, nesse momento, adorar, exaltar, glorificar, render a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Queremos também, Pai, Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai, pedir perdão, Pai, pelos todos os pecados da nossa nação, Deus, dos nossos antepassados, Senhor, que nós possamos verdadeiramente nos voltarmos para Ti, reconhecer que o Senhor é Deus, Pai, tem um governo de tudo em Tuas mãos. Nós queremos Te agradecer por mais uma semana, Pai, que se inicia, mais um domingo, Pai, nessa manhã, nós estamos aqui na Tua casa para transmitir a Tua palavra, através, Pai, da Escola Bíblica Dominical. Sê conosco, Pai, desperta o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Tua igreja diante de Ti. Age, Senhor, levanta os que estão caídos, cura os enfermos, fortalece os fracos,
Tenha misericórdia, Pai, do teu povo. Nós dependemos de ti, nós precisamos de ti, nós confiamos em ti, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Muito obrigado, Pai. Que essa manhã seja mais uma manhã de bênção, de aprendizado, de crescimento, de revelação, Pai. Usa o teu servo, Pai, evangelista Airson, que estará ministrando a palavra nessa manhã, a escola dominical, dando a ele, Pai, ainda mais graça, sabedoria, Pai, intrepidez, ousadia. Usa como tu queres, Pai. E cada um que estará conosco ligadinho, Pai, nessa transmissão, abençoa, estenda a tua mão, Pai. Nós oramos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, você que está entrando aí, já pode comentar. Amém. Amém. Pode comentar, deixa a gente ver aqui quem está aqui conosco. Amém. Diaconisa Daniele, Deus abençoe. Rodrigo Martins, Deus abençoe, meu querido. Amém. Está sempre conosco aqui na live. Deus te abençoe, tá, Rodrigo? Um abraço grande aí. Irmã Cleia Chaves, lá de Andrade Pinto. Dá um abraço aí nesse povo especial aí dessa igreja linda. Amém. No Josias, no pessoal aí, pastor Josias. Todo mundo dá um abraço aí. Amém. Meu filho Acácio, Deus abençoe. Amém. Irmã Rafaela, Paula, Diaconisa Vânia. Irmãos, vai compartilhando a irmã Miriam Azevedo, a paz. Deus abençoe. Você está conosco aqui na Escola Bíblica Dominical ADMR. Amém? Hoje estamos aqui acompanhados do evangelista Airson. Amém? Ele estará aqui ministrando uma palavra, trazendo aqui, né, uma ministração da aula de hoje. Eu tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações. Se você puder compartilhar, compartilha aí para que outras pessoas possam estar participando. Marca aí geral, amém? A sua família, seus amigos. Deus abençoe. Eu vou estar passando aqui para o nosso irmão Airson. Isso, o pessoal já está mandando coraçãozinho aí. Vai mandando, que isso alegra o coração da gente. Amém? Com certeza vai ser uma manhã muito especial. Bruna Amorim, paz do Senhor. Queridos, Deus abençoe a todos. Amém? Grandemente, em nome de Jesus. Vai lá, Airson. Amém. Pai do Senhor, povo de Deus, amém. Estamos felizes nesta manhã, né? Mais uma escola bíblica dominical. E quero compartilhar, que é o texto áureo da nossa revista, está em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Depois nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo de número 9 ao versículo de número 12. Vou repetir aqui, nós vamos ler dois textos da Bíblia para a meditação nesta manhã, para aqueles que não têm a sua revista. Está em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, depois Colossenses capítulo 1, versículo de número 9 e versículo de número 9 ao versículo 12. Vou ler aqui com os irmãos. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Agora nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao versículo de número 12. Diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvirmos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra
e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? O tema da nossa revista, que nós vamos meditar nesta manhã, é frutos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade, que nós vamos nesta manhã falar um pouco. Então, meus irmãos e queridos, para iniciarmos essa aula, nós vamos ver que Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está preso em Roma, e após de interceder pelos irmãos, Paulo ele vai prosseguindo, falando a respeito da unidade da fé. A fé, ela tem 4 tipos que a Bíblia nos dá um caminho para seguir. Ela tem 4 tipos de fé que a Bíblia registra. A primeira fé que a Bíblia vai nos registrar é a fé natural. É a fé natural. Que fé é esta, Aires? Faz-me lembrar de um episódio que quando Tomé se encontra com o Senhor e Tomé ele fala assim: eu quero colocar os meus dedos nas cicatrizes, na marca onde foi a lança. Essa fé aqui é uma fé natural, é uma fé natural. Tanto que Jesus ele questiona e fala a Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Há um segundo tipo de fé que a Bíblia menciona, é a fé salvífica, é a fé da graça salvadora. Tanto que a Bíblia diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O terceiro tipo de fé que é mencionado na Bíblia está em Gálatas, ali no fruto do Espírito. Só que aquela fé ali, ela ressalva que de algo muito peculiar, que fala sobre fidelidade. A fé ali, ela fala sobre fidelidade. O quarto tipo de fé que a Bíblia menciona é o dom da fé. É o dom da fé. O que seria o dom da fé? É você crer, né, que vai chegar, mas você não está vendo. Algo muito normal na nossa vida, que dá para a gente trazer uma experiência de fé, é quando você compra uma mercadoria pela internet e você tem ali a nota fiscal que está comprado, mas não chegou. A fé é mais ou menos isso. Você tem a nota fiscal que vai chegar na sua vida, mas ainda não chegou. Você está confiando ali na empresa, naquilo que vai fazer o transporte que vai chegar. Mas a nota fiscal seria mais ou menos a fé. O comprovante está aqui, vai chegar. É aquilo que você não vê, mas acredita que vai chegar. E nesta manhã nós vamos falar sobre atributos da unidade da fé. O que é atributos? Atributo é algo próprio, é algo peculiar, é uma qualidade. Então, atributos é uma qualidade. Unidade. O que quando a Bíblia fala sobre unidade? Unidade é aquilo que não pode ser dividido, tá? Unidade é aquilo que não pode ser dividido. Irmãos, qualquer dúvida, os irmãos comentam aí que a gente tenta esclarecer. Como não tem pessoas aqui
para perguntar, como é um estudo, né? Às vezes, eu tô com uma dúvida aqui. O pastor está aqui do meu lado, o pastor responde a sua pergunta. Aquilo que eu não souber responder, pergunta aí. Vamos perguntando aí, vamos interagir. É uma escola bíblica dominical. Mas, unidade da fé. Fé, como a Bíblia diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Paulo, é interessante quando nós vamos falar sobre atributos da fé, algo peculiar, uma qualidade, é que daquilo que não pode ser dividido. É interessante que Paulo, quando ele está escrevendo esta carta, aproximadamente quando ele foi preso, 61 e 62 depois de Cristo, preso em Roma, em 64 foi botado fogo em Roma, em 63 Paulo ele foi liberto. Mas essa carta ele foi escrito no ano de 61 a 62 depois de Cristo. E é interessante que Paulo fala: sou prisioneiro do Senhor. Paulo realmente ele está preso literalmente. E ele está escrevendo uma carta para os Efésios com toda a mansidão e humildade e longanimidade. Olha, é interessante isso daqui, que o camarada está preso, mas ele não perdeu a qualidade, ele não perdeu o seu caráter. Aqui ele nos ensina algo extraordinário, que as circunstâncias da vida que vamos enfrentar, isso não pode permitir nos perder nosso caráter, nossa integridade como cristão, nossa qualidade. As circunstâncias, ela pode melhorar-nos como pessoa, como ser humano. Paulo estava preso, ele poderia ser uma pessoa totalmente egoísta, totalmente arrogante. Poxa, estou preso, preguei o evangelho, essa circunstância, essa luta agora veio, e ser uma pessoa arrogante. Você vai ver que aos Filipenses ele vai escrever: regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele estava preso também quando escreveu a carta aos Filipenses. Então a circunstância que estava vivendo, as circunstâncias que nós estamos vivendo não podem nos tirar a nossa qualidade. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui só estamos iniciando e o tema é muito interessante. E posso lhe afirmar com clareza, por mais que estamos aqui numa revista olhando, é algo difícil nos dias atuais. Se fosse fácil, não estaria aqui para dar estudo. Difícil para mim como pessoa, não sei para você, mas para mim é, porque eu vou falar aqui sobre humildade, mansidão, longanimidade no dia a dia. E Paulo está ensinando a igreja. Se ele está ensinando a igreja, é de fato que a igreja não estava vivendo isto. Os irmãos de Éfeso não estavam vivendo realmente essa unidade da fé. E Paulo falava, para crescer, para ter um crescimento, para ter um desenvolvimento espiritual, e posso dizer também, um desenvolvimento na área secular. Precisamos um pouco desses atributos aqui. Esses atributos aqui fazem nos crescer tanto espiritualmente, como na igreja, como também, pastor, acredito, na área secular. Precisamos ter isso. Só que esse atributo aqui é pelo Espírito. O Espírito Santo que nos concede. Basta nos querer, desejar, o Espírito Santo vai nos conceder. Para a gente ganhar tempo, primeiro atributo ali que ele diz, no tópico primeiro: para haver unidade é preciso humildade. Para ter unidade é preciso humildade. Como eu já falei, unidade é aquilo que não pode ser dividido, é aquilo que não tem como ser dividido. E é interessante que para os pagãos, para o povo idólatra que não tinha conhecimento de Deus, para um povo que não tinha conhecimento
um relacionamento íntimo com Deus, eles entendiam que esse espírito de humildade era algo negativo, era transmitido como uma pessoa fraca, uma pessoa que nunca iria crescer, uma pessoa que nunca iria se desenvolver na vida. Ele enxergava esse ponto de humildade como isto, uma pessoa fraca. Era uma pessoa negativa, ou vamos deixar de lado. Não, Jesus veio mostrar o contrário. Jesus já veio mostrar que é preciso ter humildade para crescer, para se desenvolver. Você vai ver que em Filipenses capítulo 2, versículos 7, 6, quando fala sobre humildade, você vai ver que Cristo deixa a sua glória, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo. Olha só, ele se aniquilou a si mesmo e não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis ser igual, mas tomando forma de servo, humilde. É uma palavra que aparentemente é simples no falar, mas na prática, pastor, é algo que pega. Posso falar, eu sou humilde, mas só pode dizer que é humilde quem pode falar que eu sou humilde quem convive comigo. Eu posso ser humilde aqui na aparência. Tanto que Jesus vai, quando ele lava os pés do discípulo, Jesus estava lavando porque ele era humilde. Mas agora tem pessoas que se fazem de humilde. Olhamos os estereótipos, pois aquela pessoa é humilde, mas dentro do seu interior demonstra uma pessoa totalmente contrária. Uma coisa é eu olhar e identificar como humildade, outra coisa é Deus olhar dentro e provar para mim que eu não sou humilde. Porque Deus, ele não olha o exterior, o coração lá dentro, a alma lá dentro, tanto que você vai ver uma história muito conhecida, quando Samuel vai lá ungir o rei na casa de Jessé, passa os filhos de Jessé, e todos tinham a postura correta para ser rei, todos tinham ali os aparatos, todos eram guerreiros, poderiam assumir o reinado de olho fechado. Mas quando Samuel ia deitar o azeite, Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. Tanto que Samuel, Senhor, já passou todo. Não, pergunta aí se tem mais um aí. E ele pergunta ali, Jessé, tem mais um? Jessé, rapaz, tem um que está lá no campo apacentando as ovelhas. E o próprio Samuel, quando foi deitar o azeite, parece que ele se questionou. Porque Deus falou assim, poxa Samuel, você está olhando por fora. Você está olhando aí o exterior. O exterior não está demonstrando nada. O exterior às vezes não tem nenhuma situação plausível para assumir o reinado, não é, Samuel? Senhor, eu estou olhando aqui um menino ruivo, franzino, pequeno. Aí Deus falou assim, eu contemplo por dentro. Então Deus olha por dentro. E quando nós estamos falando aqui de humildade, é interessante a gente observar e olhar os passos de Jesus. Jesus, ele foi um homem extraordinário, foi um homem humilde. Quando uma pessoa foi servir Jesus, ele fala assim, não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha o espírito de humildade. O humilde, ele serve. O humilde, ele tem prazer, pastor, em servir. Servir quem? E aí, faço uma pergunta aí para os irmãos. Servir quem? Quem que eu devo servir? É uma prática da humildade. Não sei se os irmãos possam responder, mas estamos aqui diante de um estudo. Se é uma prática da humildade, servir quem? Os outros. Servir aos outros. E Jesus foi muito sucinto. Eu não vim para ser servido,
mas eu vim para servir. E você vai ver os discípulos, pastor, quando Jesus chama os discípulos para fazer parte ali da comitiva, você vai ver que cada um tinha uma características diferentes. Um era empresário, outro pescador, cobrador de impostos, pessoa de alta sociedade, pessoa do baixo clero ali na época. Mas quando foi multiplicar os pães ali, que Jesus multiplica os pães e os peixes, ele coloca as pessoas e disse: não, vocês vão aprender a servir. Pede as pessoas para sentar em rodas e vocês vão ter que servir. Isso aqui é interessante. Eles acharam que ia ficar em um grau, mas Jesus falou assim: não, quer subir de cargo? Quer fazer parte da comitiva? Quer fazer parte dos 12? Quer entrar na história? O primeiro passo é vocês servirem. Servir quem? Os outros. É o princípio da humildade. É o que Paulo estava dizendo na carta ali aos Efésios, a epístola aos Efésios. É o espírito da humildade. Quando uns enxergam como fraqueza, como uns enxergam como negatividade, Jesus enxerga como algo extraordinário. E isso é o princípio fundamental para a unidade da igreja, da fé, um atributo. A igreja pode avançar muito mais, não avança por quê? Porque eu não sou humilde. E se eu não sou humilde, eu não sei servir. E quando eu vou servir, eu não sirvo com prazer. Eu não sirvo com humildade, eu não transpareço humildade. Eu não sirvo com alegria. É Jesus que estava ensinando o princípio da humildade. É o apelo do apóstolo Paulo para que os crentes daquela época andassem como um modo digno da sua vocação. Se você foi vocacionado, você precisa colocar em prática a humildade. Mas não sou humilde. E aí? Se eu não sou humilde, o que eu faço? Pastor, eu não sou humilde. Não quer dizer. Paulo estava ensinando, precisa ser humilde. Não quer dizer que todos que estavam lá em Éfeso, os crentes de Éfeso ou gentios que Paulo estava escrevendo, eram humildes, pastor. Paulo estava dizendo, precisa colocar em prática. Mas como eu coloco em prática? Através do Espírito. Alguma coisa, pastor, ressaltar? Alguma coisa acrescentar? Me ajuda aí, pastor. Irmãos, é um tema bem, como o evangelista Alisson falou, que é um tema que se faz muito necessário, né? Um tema que nos confronta, na verdade, porque quando você vai analisar a humildade, foi formado, né, Alisson, dentro de nós um conceito totalmente errado de assimilar a humildade, a aparência, de assim, né? Quem é humilde, quem se veste de forma humilde, tem uma casinha humilde, tem... E na verdade, irmãos, humildade não tem ligação nenhuma com isso, né? A humildade, na verdade, primeiro que é um princípio de Deus para a sua igreja, né? A humildade consiste em servir, né? Servir a quem, meu irmão? Já foi falado aqui, primeiro a Deus e depois o seu irmão. E às vezes você vê alguém dizer, não, eu sou humilde com Deus, mas meu irmão... Não existe isso, irmãos. A humildade ela é completa, não existe mais ou menos humilde, não existe quase humilde. Ou você é humilde ou não é humilde. E a humildade consiste em primeiro servir a Deus, em reconhecer a Deus, honrar a Deus. A humildade está ligada à honra, a serviço, né? E principalmente reconhecer também o seu irmão. O apóstolo Paulo escreveu numa carta, ele diz: considerai o seu irmão superior a si. Isso é um princípio de humildade, né? Olhar para o seu irmão e falar, não, meu irmão, eu preciso de você, você é melhor do que eu, né? Você soma no meu ministério, você soma na minha vida. E na verdade a humildade, ela é o pilar. A humildade, irmãos, ela é o pilar da unidade. Porque às vezes você vai ver pessoas que de repente têm um pouco menos de conhecimento que você, que de repente tem menos capacidade que você, mas você fala assim, eu preciso de você. Não falar porque é bonito, falar porque é o sentimento que está dentro de você olhar para o seu irmão e reconhecer. E nunca, irmãos, nós temos que botar em mente uma coisa: nunca a igreja vai viver unidade se não tiver a humildade, né? Hoje a igreja de Cristo
sofre uma deteriorização, uma perda de princípios. Por quê? Porque em lugar da humildade entrou a soberba, né? Eu sou dono da verdade, eu sei tudo, a minha igreja é a melhor, e não é nada, irmãos, melhor é o Senhor. Nós estamos aqui para servir. O servo de Deus, ele tem uma missão, master, é servir. Eu jamais vou conseguir, Alisson, servir ao meu irmão se eu não reconheço que ele é melhor do que eu posso ser servo dele, né? Você vê que no ministério terreno de Paulo, no ministério de Paulo, a todo tempo ele se coloca como servo, como miserável, como alguém que luta contra o pecado, mas como alguém que mesmo na prisão está escrevendo a igreja, está servindo os irmãos. Então eu tenho certeza, mas que essa lição de hoje ela vem trazer alguns conceitos que foram meio que banalizados, né? Deixados para trás. E a humildade, tanto é que quando Cristo, na sua oração intercessória, ele ora pela igreja, né? Ele clama pela igreja acerca da unidade, e na verdade o pilar principal é o primeiro, com certeza que a gente vai estar estudando outros, né? Mas o primeiro, irmãos, é a humildade, é você reconhecer na íntegra que nós somos dependentes de Deus, e não só de Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, o Alisson, cantava-se na igreja um corinho, né? Um cântico, corinho, porque é uma coisa mais compacta musicalmente falando. E depois, quando eu fui para Avelar, pastorear Avelar, a irmã Nilceia, sua tia, cantava muito esse corinho, e eu lembrava muito dessa palavra, que dizia: meu irmão, eu preciso de ti, meu irmão, eu preciso de ti, meu irmão, eu preciso de ti. Só que não para aí o corinho. Aí ela canta: sem ti nada sou, nada sou. Será que hoje existe esse sentimento entre nós? De você falar: eu preciso de você, rapaz, eu não sou melhor do que você em nada, eu preciso de você. E não falar porque é bonito falar isso, não, irmãos, é sentir isso. Como o Arce falou aqui, é o Espírito que vai gerar isso em nós, esse sentimento de humildade, de reconhecimento. Humildade, por favor, desconstrua isso da sua cabeça. Já que a gente está aqui numa escola dominical, desconstrua isso, desconstrua que humildade está ligada à aparência. O irmão é tão humildezinho. Não, meu irmão, isso não tem nada a ver com humildade. Eu acredito que nem humildade exterior, isso é uma questão de formação, de princípios pessoais. Eu conheço muitas pessoas que se vestem assim, vamos lá, de forma humildemente, olhando, mas que por dentro encosta, não precisa nem pisar não, encosta só no calo dele para tu ver a humildade dele. Não precisa nem pisar no calo dele não, só dá uma encostadinha para tu ver. Em contratempo, eu conheço pessoas que têm uma condição financeira boa, que tem uma casa boa, tem um carro bom, veste roupas boas, usa perfume bom, mas o que tem não é dele. Está sempre pronto a servir, sempre pronto a ajudar, sempre pronto a estender a mão, sabe? No meu carro, não, é do Senhor, é tudo do Senhor. O que nós temos, na verdade, nós não temos. Nós pensamos que temos, mas tudo que está sobre o nosso controle aqui na terra é do Senhor, irmãos. Nós dependemos dele. Amém? Então que nessa manhã nós venhamos ser impactados com essa palavra aqui de humildade. Humildade é o princípio da unidade. Nós só vamos conseguir viver a igreja pela qual Cristo orou e Cristo sonhou e deu a vida dele, né? Deu a vida dele. Hoje você pode ver que hoje a gente tem poucos cânticos de unidade na igreja. Não tem, irmãos, não tem. O ser humano, de um modo geral, ele foi tomado por um sentimento de individualismo. E isso já desconstrói a humildade, porque se eu sou individual, eu sou autossuficiente. Autossuficiente não depende de ninguém. Eu sei, eu faço, eu resolvo, e na verdade não é nada disso, e a igreja, né? É corpo. E a igreja é corpo. Não tem jeito, meu irmão, a igreja é corpo. Perdeu o membro, que achar que é insignificante, vai fazer perdeu falta. Um dedinho aqui, o corpo está em déficit. Acabou, meu irmão. Então nós temos que aproveitar ainda mais o tempo que nós estamos vivendo. Eu acredito, Alisson, eu tenho convicção. Eu não vou dizer para você que Deus está mandando praga, porque eu não entendo dessa forma. Deus está castigando o povo, também não entendo. Mas eu entendo que Deus permite algumas situações para que algumas verdades venham à tona. Quantas pessoas se achavam superiores? Será que os superiores hoje não precisam botar máscara para ir no mercado? Verdade.
né? Será que, desculpa, tá, irmão? Será que os super santos estão imunes? Eu sou tão perfeito que esse... Não, nós, quer aprender uma coisa? Nós somos todos iguais, irmãos. Dependentes do Senhor e dependentes um do outro. A somatória de valores, a somatória de caráter, a soma, meu irmão, a soma do que o Alisson é. Ele tem coisas que eu não tenho. Eu tenho coisas que ele não tem, mas quando eu me disponibilizo a estar com ele, abraçar e ajudar, e ele me retribuir, a obra vai embora, meu irmão. Um canta, outro prega, outro abraça, outro visita, outro tem um sentimento de compaixão que de repente um não tem. E quando a soma disso tudo, é o que Paulo fala, é o corpo de Cristo que é edificado, é a igreja que está crescendo. Então, meu irmão, bota uma coisa no seu coração, que eu também estou botando aqui no meu: nós precisamos um do outro. Isso é o princípio básico da humildade, reconhecer a grandeza primeiro de Deus, né, que todos nós somos dependentes dele, e depois considerar. Eu acho lindo, Paulo fala isso aqui, eu dei uma lida na lição muito rápida, eu tinha estudado outra, né, mas aqui fala, quando Paulo fala, considera o teu irmão superior a você. Isso é lindo demais. Se olhar para o teu irmão e de repente você vê que na verdade falta algumas coisas nele. Não tem cultura. Isso aí, às vezes não tem poder aquisitivo, não teve as oportunidades que o outro teve, mas olhar e falar assim: meu irmão, você é precioso para mim, você soma com a minha vida, você e outra coisa, irmão, a gente não está aqui falando uma coisa da qual a gente não deseja. Então, né? Uma coisa interessante, só para complementar, tu vê a carta de Filemão, quando Paulo fala assim: não, recebe. Como é que é, Onésimo? Onésimo. Recebe ele aí, e a dívida dele coloca na minha conta. Olha aí, irmão, que exemplo de humildade, de servir, né? Encontrou com ele na prisão, teve... E outra coisa, sem querer nada em troca. E aí? Tá, irmãos? Forte demais, forte demais. O senhor falou uma coisa pra gente, até para prosseguir aqui. Quando a gente se acha, essas pessoas que se acham autossuficiente, ou às vezes porque tem um dom espiritual, sim, porque quando Deus dá, Deus não tira, porque a pessoa, ela atrapalha o crescimento da igreja. Impede. Ela impede um pouco o crescimento. Você vai ver que Paulo, quando ele está intercedendo a igreja, por isso eu busco orar, interceder, porque os judeus e os gentios, eles não... Paulo estava orando para que eles se unissem. E Paulo vai pregar para quem? Levantado para as cúpulas dos fariseus, porque ele era fariseu, era doutor da lei, conhecedor. Ele vai pregar para pessoas simples. Pessoas que por muitos eram rejeitados. Está Paulo ali, um doutor da lei, estudou os pés de Gamaliel, o cara escreveu mais cartas. Pedro, que andou com Jesus, quando ele pega o escrito de Paulo, ele fala assim: tem pontos difíceis de entender. Verdade. E Paulo está pregando para quem? Para pessoas simples, humilde. Irmãos, é forte demais, né? A humildade, a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo. O corpo de quem? De Cristo. Ela tem que promover a unidade. A humildade ela tem que promover. Que vai trazer o crescimento. Que traz o crescimento. A edificação. E essa humildade, ela visa, irmãos, a humildade, que a gente ainda está aqui na humildade, ela visa, Alisson, unicamente o bem-estar e o crescimento do corpo de Cristo. Isso aí. A humildade, quando ela me autopromove, ela já não é mais humildade. A humildade, quando eu quero ter uma aparência para mostrar que eu já não sou mais humilde, eu estou querendo me autopromover. E a humildade, né, é como ela traz a unidade. E o que opõe, pastor, qual é o oposto da humildade? Orgulho e arrogância. Todas as vezes que houver o sentimento de orgulho e de arrogância, há uma ausência de humildade. Quem sofre com isso? A igreja de Cristo. Agora, quando eu sou, a Bíblia fala várias, revestidos de humildade, quando eu estou realmente revestido de humildade, quem é beneficiado? A igreja. Nós somos o quê? A igreja, meu irmão. Então não tem para onde a gente fugir. Todas as vezes que você vê alguém querendo se autopromover em cima da obra, como o evangelista falou muito bem, porque Deus não vai tirar o dom. Deus dá um dom para alguém, mas aquele dom não é para esse alguém se promover.
É para a igreja ser edificada, meu irmão. É para ser o dom. Bota uma coisa aí no teu coração. Vou falar para você que está ouvindo a gente. Acabou que a aula está virando debate, né? Olha só, o dom que Deus te deu, deixa eu falar mais bonito, mas com mais precisão. O dom de Deus que há em ti, tá? O dom de Deus que há em ti não é para tua promoção e nem para tua glória, é para a edificação da igreja. Então, quando eu consigo administrar o dom com humildade, seja ele qual for, porque tem dons, Alisson, que se a gente não tiver humildade, o povo nos empurra para o pódio. Existem dons que Deus põe em nós para um propósito eterno, mas que se nós não soubermos administrar com o princípio da humildade, às vezes não é nem a culpa do próprio portador do dom, mas às vezes a própria igreja empurra ele por falta de sabedoria. Aí ele não sabe lidar, ele começa a se achar, eu sou isso aí. Porque se eu pregar vai ser melhor, se eu ministrar vai ser melhor, se fosse eu cantando. E não é nada disso, irmão. Nós dependemos do Senhor e um do outro. Prega sozinho, canta sozinho. Então uma coisa, pastor. Aí tu vai falar assim, mas Deus usa. Com o compromisso da palavra. E com o compromisso com a igreja. E Deus é Deus, né? Eu posso amanhã te colocar para liderar um ministério, como eu já fiz isso aqui na igreja. Coloquei, vi que não deu, vou lá e tiro. E vou botar outro. Deus não age como homem. Deus outorgou autoridade para aquele dom ser, ele não vai tirar de você. Cabe a nós termos humildade. Por isso que a gente fala, meu Deus, mas como é que esse camarada tem o dom e é assim, né? Porque Deus não está vendo como a gente. Deus está honrando, Deus vai manter aquilo que ele deu. Agora, isso não está ligado nem à salvação, né? Isso está ligado a exercício de dons. E as pessoas podem perguntar, mas essas pessoas estão na igreja? Sim. Sabe por quê? Você vai ver uma passagem que um dos discípulos, ele viu outras pessoas pregando, expulsando demônios, chegou lá perto de Jesus e falou o quê? Senhor, tem alguém ali, expulsando ali, o senhor quer que a gente vá lá e pare e manda parar de pregar? Olha o espírito de arrogância, de egoísmo. Verdade. Eles acharam que eu estou andando com Cristo, está me ensinando, eu sou melhor. Eu sou melhor. Aí ele chegou, não, quer que manda eu parar de pregar? Estão expulsando, Senhor. Lá está crescendo também. Lá está evoluindo. Está indo. Está indo, a igreja está estourando. Mas nós começamos primeiro com o Senhor. Não é isso? É verdade. Arrogância. Aí Jesus com um espírito humilde, tanto que vai aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Estão falando de quem? Não, estou falando do Senhor. Estão expulsando o nome de quem? Não, o nome do Senhor. Então aquele que não é contra nós é o quê? É por nós. Na verdade, Jesus foi o maior exemplo de humildade. Foi o maior exemplo. O maior exemplo de humildade que existe, meu irmão. Humildade, quer seguir um exemplo de humildade? Siga Cristo. Ele mesmo falou, né? Aprendei de mim. Sou manso e sou o quê? Humilde. Coisa linda. O que é o maior, assim, para identificar uma humildade? Servir com alegria. Servir quem? É Deus, como o pastor falou. É a igreja. O irmão que senta... Olha, vou falar uma coisa, eu já vi. Não aqui, mas já vi em algum lugar. Só porque sentou uma pessoa, pastor, do outro lado, outro olhou assim, trocou de cadeira. Misericórdia. Infelizmente. Na igreja. Ou pela cor. Ou pelo que veste. Não, irmãos. Lamentavelmente. Né? Isso dificulta o operar de Deus. Deus não gosta. Você vai ver que Jesus pregava para os doutores, mas também pregava para os leprosos. Olha só, Jesus pregava na alta cúpula, doutores no templo, mas sentava com uma pessoa sozinha ali, conversava, debatia. Uma adúltera, estava sendo apedrejada. A atenção dele focava nela. Atenção, humildade, vamos. Infelizmente, só para a gente passar para o segundo tópico. Tá bom? O que acontece às vezes? Você vê que tem, existe igrejas que tem até, tipo assim, as pessoas que têm uma condição melhor têm mais espaço dentro da igreja. As pessoas que se vestem melhor têm mais oportunidade. A ponto da gente falar, não, lá na nossa igreja já tem carta marcada. Quem tem oportunidade é fulano, todo culto. Por quê? Porque às vezes tem um dízimo melhor, tem uma aparência melhor, tem uma posição melhor. E na verdade isso é o que, irmãos? Totalmente contrário ao evangelho do reino que prega humildade. Só para concluir, depois o senhor também pode... Laodiceia, igreja de Laodiceia. Laodiceia. Tem igrejas que
parece, começou tão humilde, mas não conseguiu conviver com Sim. quem entrava com as riquezas. Laodiceia, rico sou, de nada tenho falta. Deus olha para ela, Jesus olha, miserável, Pobre, cego e nu. E aí? São igrejas que se achavam autossuficientes e dificultavam os irmãos ali achando. Deus falou, não, é cego, miserável. E tem igreja, pastor, Triste. que Triste. vamos colocar na porta, ela coloca quem vai sentar onde, ou até mesmo, você não serve para ser membro aqui não. Aqui até as pessoas se sentem constrangidas de entrar. Às vezes a própria postura da igreja afasta as pessoas mais humildes. Né? Eu acho que não tem coisa mais triste do que você ouvir, lá a igreja de elite, ou ali a igreja... Irmãos, não existe isso. O evangelho é para todos, entendeu? E se tem alguma coisa que traz esse sentimento, vamos desconstruir. Agora, Ares, é bom a gente deixar claro aqui que a gente está falando de uma coisa muito difícil. É difícil. É muito difícil, porque a qualquer momento, só para você entender, a arrogância e o orgulho, está dentro, está em nós, faz parte da natureza adâmica decaída humana. Eu nunca vou precisar me esforçar para ser arrogante. Eu nunca vou precisar empenhar esforço para me ser orgulhoso. Vamos lá, vamos ser verdadeiro. Nós já nascemos orgulhosos e arrogantes. Agora, humildade, eu vou ter que deixar o Espírito trabalhar em mim. Eu vou ter que desejar, eu vou ter que querer ser humilde, para que eu possa ser realmente um servo humilde, tá, irmãos? Eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que lutar quase idêntica forma como eu luto contra o pecado, até porque arrogância e soberba é o quê? É pecado. Então é uma luta constante. Eu vou ter que, todo dia é uma questão de atitude, é uma questão de decisão, é uma questão de posicionamento, é uma questão de busca, né? Senhor, quebra. E tem uma canção que eu gosto demais, né? Eu adoro ministrar ela. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer. Será que eu quero mesmo, irmãos? Será que eu quero descer mesmo? Né? Lembra de Naamã, né? Essa canção, se eu não me engano, é o Nani Azevedo. É um cara que eu amo as canções dele. Ontem eu estava ouvindo ele lá, trabalhando e ouvindo, e ele fala: Senhor, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, olha só, e se misturar com as águas do rio, então eu serei curado. Quantas pessoas ainda não foram curadas de alguma doença física, emocional, espiritual, psicossomática? Por quê? Porque o orgulho não deixa. Meu irmão, o orgulho não deixa a gente descer do pedestal, e a gente precisa descer. É melhor descer com propósito, que Deus tem que permitir alguma situação, que é o que eu estava falando naquela hora. Eu não vejo Deus castigando, eu vejo Deus permitindo. Eu vejo uma vontade permissiva de Deus com um propósito, de mostrar ao seu povo, principalmente o seu povo, que nós somos iguais. Como falando de humildade, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado. Nós estamos aqui para aprender. A gente não sabe tudo, irmãos. Estamos aqui aprendendo junto, compartilhando um pouquinho. Se a humildade, igual Jesus falou, que ele servia com alegria. Irmãos, se você for servir o próximo, se você não for com alegria, nem vá. Não vá. Que você possa acabar piorando a situação. Você tem que ter alegria, você tem que ter prazer. É prazer, tem que sentir prazer em servir. Sim. Jesus sentiu prazer de estar com discípulos, ensinando, sentado. Jesus tinha alegria. Isso é uma humildade. A unidade, o princípio da unidade da fé, que corrobora para o crescimento da igreja, que é o princípio da humildade. Nós temos que servir a Deus, em primeiro lugar, tá? Com alegria, dedicação. Jesus foi muito claro, enfático. Paulo também, quando ele fala, se for para exortar, estude, se for para fazer isso dedicação, servir bem. O ministério, né? O ministério. Se é ministério, sirva. O ministério principal é esse. Vamos servir com humildade. Servir com humildade. Se for servir os outros, sentado ali, com alegria, não escolhe cor, raças, não, gênero, não. Vá com alegria, com a mensagem de Deus, com a mensagem imposta pelo Espírito Santo.
Porque a arrogância, eu estou dando estudo de humildade, mas posso chegar ali e praticar uma Um ato de arrogância, né? Porque isso está em nós. E é difícil. E humildade é pelo Espírito. Você não adianta você se esforçar. Não. É algo que tem que orar a Deus. Desejar, orar para o Espírito colocar lá dentro. Aí você vai ver o crescimento no âmbito espiritual, no âmbito ministerial, na vida secular. Porque é princípio. Jesus falou: aprendei, volto a dizer, de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E Paulo falou: se não pode me imitar a Deus, seja meus imitadores, como sou de Cristo. Pode complementar ou não pulamos para o próximo tópico? Vai lá, vai para o segundo. Fala sobre o quê? Mansidão. Mansidão. Antes do Alisson continuar aqui, eu quero mandar um abraço para você que está aí conosco. Eu estou vendo que tem bastante gente nos acompanhando. Se você puder compartilhar, amém. Cooperador Jefferson, irmã Rafaela, presbítero Jorge, amém. Ana Flávia, Deus abençoe. Irmã Esther, lá de Sertão dos Coentros, Deus abençoe. Queridos, vai compartilhando aí, amém. Aide, Deus abençoe. Eu sei que tem mensagem aqui que a gente vai estar lendo depois com muito carinho, amém. Tem bastante mensagem aqui grandes, ó. Lucas Júnior, Deus te abençoe, amém, a cada um de vocês, Deus abençoe. Compartilha aí, queridos, por quê? Para que mais vidas possam ser alcançadas. Marca aí os seus amigos e vamos continuar na aula. Agora a gente vai falar sobre mansidão. Ih, agora vai apertar. Alguma dúvida no primeiro tópico? Ninguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma pergunta? Vamos parando aqui. Se tiver alguma pergunta, o pastor está aqui. O evangelista está aqui. Vamos lá. Para ver unidade é preciso de humildade. Falamos aqui no primeiro tópico. Então, no segundo tópico, para ver unidade é preciso ter mansidão. Oh, Jesus. A palavra mansidão, aqui vai doer um pouco, transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Quer começar, pastor? Não, vai lá. Querido, é tenso. O que é a mansidão? Ela vai nos ensinar. Irmãos, eu vou falando aqui, o pastor ele vai captando. Eu estou no fogo. Na hora certa. Na hora certa. Queridos, o que é uma pessoa mansa, que também está ali, acho que no fruto do Espírito, né? Que ajuda na unidade do corpo, dividido, é um dos pilares, é um dos princípios, e é difícil para nós também. Muito. Isso, que também complica. Ser manso nas ações. Que ações? É aquilo que de repente vai lhe tirar o equilíbrio. Pode, e a Bíblia nos dá tantos ensinamentos que precisamos ser equilibrado. Não adianta eu ser um crente fervoroso. Não adianta eu ser um crente frio. Não. Nós precisamos ser um crente equilibrado. Não estou falando aqui como lá em Laodiceia, não. Morno. Foste crente ou frio, não. Quero colocar no âmbito de equilíbrio. Não adianta eu estar em um grau lá em cima ou um grau aqui embaixo. É a mesma coisa um pregador pentecostal, que não tem palavra, só uma revelação. Não, tem que ter palavra, tem que ter equilíbrio, mais ou menos dentro, equilibrado, mas nós estamos dentro da linha de raciocínio de mansidão. Quem foi o maior exemplo de mansidão? Jesus. Tem outro igual. O que a mansidão quer nos dizer? Autocontrole. É difícil. Muito. E Jesus teve autocontrole. Onde Jesus teve autocontrole? Muitas das vezes, quando foi ali na crucificação, que levantaram contra, poderia destruir, Deus ali, porque Pai, porque me abandonaste? Mas Jesus teve autocontrole. Quando curavam a pessoa, as pessoas ali, quem é este? Quem é esse daí que fala em nome de Deus? E Jesus, sabendo do coração, Jesus teve autocontrole.
Quando nós temos autocontrole, o pastor já vai preparando aí que eu tô, já vai acabando aqui. É nada. Senão já vai acabando aqui os argumentos, o pastor tem que entrar. Aí, irmãos, quando ele entra, eu começo a pensar aqui, o que eu vou falar? Mas vamos lá. Quando nós estamos falando de ações, o termo indica moderação nas ações, um bom trato para o semelhante e ausência de precipitação. Tem pessoas que é precipitada, não tem autocontrole, toma uma decisão sem ponderar, sem pensar. Aconteceu alguma coisa na igreja, pastor, tem gente que vai chegar aqui, está aqui meu cartão, eu vou para outra igreja, está aqui minha situação, está aqui a liderança, está aqui um ministério, eu não quero. É pessoas desequilibradas. Isso dificulta. Dificulta o ministério. O pastor vai ter que orar mais de madrugada, dificulta, irmãos. Você vai ver, Paulo orava muito. Ele orava incessantemente pela vida da igreja, pela vida daqueles crentes que endereçavam a carta, porque ele estava vendo uma dificuldade. Ele estava vendo pessoas desequilibradas, que faz parte do corpo. Pessoas que tomavam atitudes precipitadas, impulsivas, não pensava, não tinha paciência, não refletia, não contava até 10. Tem obreiros, tem obreiras do Senhor que precisa ter autocontrole. Não estou falando que eu tenho não, irmãos, que eu também às vezes posso ficar meio desequilibrado. Vai numa situação, vamos botar assim, pegou no dia mal. Foge do nosso controle. Foge do nosso controle. O autocontrole, meu irmão, vai chegar aqui. Quanto que eu tenho que ter autocontrole? Vamos lá, pastor, me ensina aí um pouco. Quanto que eu devo ter autocontrole? Como? Em situações? Vamos lá, vou fazer a pergunta, pastor, aqui, irmãos, é porque acabou aqui, eu como servo, tem um pastor aqui, eu preciso aprender também como os irmãos. Como eu preciso ter um autocontrole? Onde chega esse... Então, na verdade, esse tópico aqui que fala da mansidão, né, primeiro a gente vai ter que descobrir que a mansidão, ela é um fruto. É um fruto, né? E todo fruto ele precisa ser cultivado, ele precisa ser desenvolvido. Então, a pergunta do Ares diz, quanto eu tenho que ter esse equilíbrio? Porque, na verdade, o Ares, também tem um conceito errado de mansidão, que foi gerado dentro de nós, que a mansidão é uma pessoa... suporta tudo, que é uma pessoa frouxa, é uma pessoa, né, que não toma atitude, é uma pessoa que não reage, e na verdade não é isso, né? O autocontrole, na verdade, que você está falando aí, seria uma moderação, né? Eu entendo a mansidão como fruto do Espírito, como uma moderação, mas essa moderação, ela é associada à força, tá? E a coragem. Na verdade, a mansidão, ela descreve, eu gosto muito de trabalhar isso aqui, então tem algumas anotações aqui na minha Bíblia. Ela descreve alguém que pode irar-se. O manso não quer dizer que ele nunca vai se irar. Ele ira, mas ele não perde a equidade. Ele ira, mas ele não perde a razão. Vai ter momentos na minha e na sua vida que nós vamos nos irar. Irar não é falta de mansidão. O problema é que a mansidão, ela é um equilíbrio que vai fazer com que a ira não me leve a perder a equidade. Mas eu me irei, mas eu não perdi a minha razão. Por quê? Porque eu me irei com mansidão. Pastor, coisa louca se irar com mansidão. Sim, é desse jeito, tá? As adversidades, todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos onde nós vamos nos sentir ameaçados por uma adversidade, por algo que vem me confrontar. Mas só que se eu tenho a grandeza de produzir, o Arcio já falou aqui no início, falou bem, nunca eu vou ter mansidão se eu não for humilde. A mansidão é como se fosse uma consequência da humildade, entendeu? Uma puxa a outra. Então olha só, eu me irei, mas se eu tenho a mansidão dentro de mim, eu vou reagir com equidade. Eu vou reagir de uma forma que eu não vou perder. Na verdade, a mansidão, Aris, ela está ligada à moderação. O que é moderação? É uma coisa moderada, é o que você falou, não tem extremismo, é uma coisa de pé no chão. Porque a situação, Aris, quando ela vem para nos tirar o controle. Tirar o controle. E se eu perco o controle, a mansidão já foi para o lixo. Eu vou te dar um exemplo.
né? Todo mundo sabe, você sabe. Eu fiz uma obra essa semana para inaugurar a minha loja sexta-feira. E estava tudo marcado, meus clientes já marcado, não inauguração, porque não pode aglomeração, eu também não tenho dinheiro para fazer coquetel. Eu ia estrear, né, abrir o meu salão sexta-feira, tudo certinho. Todos os profissionais, pintura, pedreiro, vidraceiro, eletricista, bombeiro, alguns fizeram para me abençoar, nem me cobraram, outros trabalharam profissionalmente, amém. Tudo marcadinho para mim marcar sexta-feira. Quando é na quinta-feira, eu não vou falar o nome por questão de ética, mas do trabalho principal, eu ligo para ele para falar para ele, ó, o pedreiro está dependendo disso e que horas você vai vir? Sabe qual foi a resposta dele para mim? Pastor, só daqui a 8 dias. E aí? Qual o primeiro sentimento que vem em mim? Eu fiquei muito irado, irmãos. Eu subi lá para cima já irado, já falando alto. Aí o Espírito de Deus que habita em mim trouxe ao meu coração assim: você está agindo correto? Você está se portando como um manso? Aí eu dei aquela para ligar para ele, para responder ele já com agressividade. É aqui que entra a mansidão. Por mim, eu naturalmente, olha, se eu já falo, cara, tu é um moleque, tu combina um negócio comigo. Aí eu fui para dentro de casa. O que eu fui fazer? Orar. O que eu fui fazer? Pastor, o senhor se ajoelhou, não tive nem força para isso. Eu disse por você assim na parede, falei: Deus, olha, Senhor, contei tudo para Deus como se Ele não soubesse, sabe? Contei tudo para Ele como se Ele não tivesse ali me testando, me fazendo produzir, porque se é fruto, tem que ser produzido. Eu falei: Senhor, aí orei e falei: tá bom. Aí liguei para ele já calmo, liguei para ele manso. Por quê? Porque a mansidão veio e trouxe um senso de moderação. Eu me irei, fiquei com raiva, fiquei, porque a mansidão não é ausência de ira, mas é saber lidar com a ira. A mansidão, Alisson, no nosso dia a dia, não quer dizer que a gente não vai se aborrecer e dar vontade de pegar no colarinho do outro e estrangular. Vai ter momento que dá vontade de chutar o balde, dá vontade de largar tudo, dá vontade de ser, mas aí você tem o Espírito Santo dentro de você, e você permite que ele produza. Eu poderia não permitir, dar vazão à ira. Na verdade é o que? É a pergunta que você fez. Quando produzir? No momento que você for desafiado. No momento que o teu casamento te desafiar, que o teu relacionamento te desafiar, que a tua convivência na igreja te desafiar, que o teu vizinho te desafiar a ser manso. É nesse momento que você vai entrar em sintonia com o Espírito de Deus, porque é Ele que produz em nós, e falar: e aí, Espírito? O que eu faço? Como que eu vou agir? E aí eu poderia ter revidado com ele, né? Eu poderia ter me estressado, perdido a minha razão. Pelo contrário, fiquei quieto, né? Engoli, orei, pedi a Deus uma estratégia. Ontem eu trabalhei sem o serviço dele, me incomodou, mas eu deixei de trabalhar por isso? Não. Quem que foi colaborado com essa situação? Ele? Não. Eu que sou servo de Deus. Tem. Irmão, tá até difícil estudar perto do pastor aqui. Viu que palavra? Equidade. Eu tô pensando nessa palavra até agora. Bobo. Pastor, tem um exemplo aqui só para complementar. Eu só vou complementar, irmão. Tem um exemplo aqui para complementar. Um conhecido meu, família, casado, tá? Casado. Olha só a falta de autocontrole, de mansidão. Ele estava trabalhando, na verdade, fez algumas horas extra, mas a empresa no momento não pôde pagar essa hora extra. Chega no outro dia, ele já chega totalmente descontrolado, chama o gerente, sem ter controle, começa com o gerente: cadê minha hora extra? Você falou que ia pagar, e o gerente, com toda a paciência, olha a mansidão: rapaz, vou te pagar, não está no momento, então me manda embora. Confrontou o gerente: então me manda embora. O gerente: é isso mesmo, vou te pagar. Não, me manda embora.
gerente falou assim, passa no RH, hoje ele está dispensado. Numa crise difícil. Um momento tão difícil. Um momento tão difícil, por falta de mansidão. Por isso que a mansidão, nós estamos falando, tá? Vamos falar até no âmbito geral. Olha só, se ele fosse manso, conversasse, poxa, gerente, eu estou precisando fazer... Até flexionaria. Flexionário, né? É possível, não é possível, então uma parte agora, outra parte depois, mas achou, aí vai, a arrogância, o orgulho, chama no meio de todos os outros funcionários, achando que não vai me mandar embora, sou aqui, o gerente conversando, rapaz, vou te pagar. Ele achando que deveria ser naquele horário, naquela hora, naquele horário e tal, e hoje se encontra como, irmãos? Desempregado, em um momento difícil, que o Brasil está vivendo, em uma situação difícil aqui em Partidão Férias, que também não tem como empregar a população, e aí? Por falta de mansidão, por falta de autocontrole, não sabia administrar, não foi humilde, foi arrogante, fez ele perder o serviço. A consequência foi perda. Foi a perda. Então a mansidão também não é só no núcleo aqui na igreja. Claro, que é o primordial que a revista está direcionando, mas se a gente for manso, isso abrange todas as áreas da nossa vida. Haver ter autocontrole, uma pessoa chega, pá, e você tem um autocontrole, tu pode quebrar aquilo. Poxa, o rapaz foi assim. Às vezes você pode conquistar algo melhor. Tem empresas que hoje falem porque o dono se acha o bambambam, se acha o melhor. Às vezes, por falta de uma coisinha de humildade, de mansidão com o trato também com o funcionário. São situações, Alisson, que constantemente, todos os dias, estão nos desafiando. E se eu não buscar esse equilíbrio, essa equidade, esse bom senso, essa moderação, a palavra que eu acho que mais encaixa aqui, é ser moderado, tá, irmãos? Não partir para extremos. O crente, ele tem que buscar esse controle em Deus. Ele tem que permitir o Espírito Santo, Alisson, gerar. Vamos mudar o pronome aqui. Nós temos que permitir o Espírito gerar em nós os frutos. Um deles, que é o que está aqui em pauta, é mansidão. E o conceito que nós tivemos, que ser manso é ser bobo, que ser manso é ser pacata, que ser manso é aquela pessoa que ouve tudo, que nunca reage, não tem atitude. E quando eu venho dentro da palavra, eu encontro que manso é alguém que é moderado, é alguém que tem equidade, equilíbrio, que não perde, mesmo que venham as adversidades, os reveses da vida, ele aprende a lidar. Pastor, aprendeu uma vez, está aprendido para a vida inteira? Não, todo dia nós vamos ter que aprender, todo dia nós vamos ter que nos voltarmos para Deus e permitir que o Espírito produza em nós a mansidão, tá, queridos? E outra coisa, a mansidão, ela não está ligada à frouxidão. O fato de você ser manso não quer dizer que você vai perder o controle da situação, só que você vai saber lidar com a situação. É porque a mansidão ela remete, na verdade, força. Eu acho muito legal isso aqui. Ela fala de força e coragem. Descreve alguém que pode irar-se sem perder a equidade. E outra coisa, e se submeter quando for preciso. Se você se submete, meu irmão, quando é preciso, a honra vem para a tua vida, vem para a minha vida. Mas agora, quando eu sou arrogante, né? Porque se eu sou arrogante, eu não sou manso. A minha palavra tem que prevalecer, o que eu acho tem que prevalecer, e pá, você vai perder. Nós iremos perder. Você vê o Alisson Evangelista que deu um exemplo aqui de alguém que não soube lidar com uma adversidade e hoje está desempregado. E ele não deixaria de receber o dinheiro dele, ele apenas se equivocou. Precipitação, né? E a falta de mansidão, ela traz isso. Num casamento, como você vai manter um casamento se você não for manso? Agora, pastor, aí você pergunta, né? Mas eu não sou cabeça? Sim, a mansidão não tira o meu papel dentro de uma situação adversa. Você ser manso, você contornar uma situação. Já pensou se todas as vezes que a sua esposa te irritar, você revidar dentro da sua razão? O casamento não vai, meu irmão, não prevalece.
Quantas das vezes um homem, mesmo sendo cabeça, ele se cala, porque a mansidão é o seguinte: eu não perco a força, eu não perco o domínio, mas eu também não perco a razão. O que é melhor? O que é melhor? Você se calar no momento e depois na hora certa vir com mansidão, com sabedoria, ou você se estressar, achar que é o dono da razão e perder a sua família? Então não é só na igreja, mansidão é em todos os relacionamentos que nós temos, nós precisamos ter mansidão. Na igreja tem pessoas que se divorciaram porque não souberam. E no mundo tem pessoas que estão aí vivendo porque sobre sabedoria, sobre ter mansidão. A mansidão, ela traz esse bom senso, ela traz esse equilíbrio. E outra coisa, meu irmão, se calar, se submeter, não é ser bobo, não é ser frouxo, é ser o quê? Manso. Moderado. Você não vai deixar todo mundo falar e você não, você dentro de um raciocínio de sabedoria que é do Espírito, você vai saber falar. Isso aí. Você vai saber usar as palavras para você se defender de uma forma sensata e sem provocar quais o atrito. Você vai terminar aquela conversa de uma forma e vai sair. Na verdade, essa mansidão ela me leva a entender que a gente não tem que provar nada para ninguém. Não. Quem prova é Deus. A gente só vai. Eu tenho que mostrar porque eu sou mãe, porque eu sou pai. Calma, Deus vai te honrar, né? Haja com mansidão, produza essa mansidão. E quando a gente assim, eu me sinto às vezes confrontado. Eu não sou manso, eu sou sanguinário, a minha personalidade não é de ser manso. Então às vezes eu sou confrontado por situações e eu entendo que se o Espírito Santo não gerar, aqui eu estou até arrepiado, não gerar isso dentro de minha mansidão, eu nunca vou conseguir exercitar, mas ele só vai gerar dentro de mim se eu desejar e permitir. Eu acho que é a única vez na Bíblia que nós vamos encontrar nós ajudando o Espírito Santo. Nós, homens, ajudando o Espírito Santo. Como? Permitindo. Porque o fruto só vai ser produzido dentro de nós se nós permitirmos a ação dele. Porque se eu fechar o meu coração, o Espírito Santo é educado mesmo. O senhor está falando algo aí de permitir, é verdade. Sabe por que temos que permitir? Aqui, você vai ver lá o vaso na mão de oleiro. Ele se quebrou na mão do oleiro. Mas por que se quebrou? Mas o que faz ele tornar um vaso? O que faz ele tornar um vaso? Olha, só para entender o raciocínio de permissão, permitir a Deus. O que faz ele tornar um vaso não foi a mão do oleiro, que ele se quebrou na mão, mas foi ele próprio depois, que o barro tem que dar liga. O que é dar liga? Da condição do oleiro trabalhar. Nós temos que dar condição do Espírito trabalhar, se nós não der condição do Espírito, ele não vai trabalhar. Não vai. Que a Bíblia vai dizer que ele é um Espírito de paz. Ele não vai chegar arrebentando a casa, você precisa invadindo. Não. Ele vai te colocar na sua mente, você precisa. Agora você precisa, realmente eu preciso. Trabalha no meu coração, trabalha no meu interior, trabalha na minha vida. Né? Ainda mais nós que somos de altar, obreiros que estão aí. Nós precisamos muito, porque a pessoa que está vindo lá fora está vindo completamente destruída, ferida, machucada. E às vezes a gente ali sem humildade, às vezes sem a mansidão, a gente coloca ela para fora pior do que ela entrou. Mais ferida. Então, nós estamos partindo para o próximo tópico aqui. Tá bom, irmãos, tá bom. Equidade, equidade. Moderação. Mas acho que eles não estão gostando porque ninguém está fazendo pergunta. Ninguém está fazendo pergunta. Vamos interagir. Eita glória. Falamos de humildade, mansidão. Jesus foi um homem muito manso, teve autocontrole, foi moderado. Moisés foi um exemplo de moderação, de autocontrole diante de todas. Não perdia o governo. Mas mantinha a humildade e a mansidão. Mantinha. Mais de 3 milhões de pessoas guiando ali. E ele teve que enfrentar diversas as circunstâncias, mas não perdeu a postura de equilíbrio. Isso é lindo. As circunstâncias, fome. Moisés, muito lindo. O povo está com fome. Moisés, o povo está com sede, mas ele teve uma postura equilibrada. Fala com a rocha. Orava, maná caía do céu. Moisés, corvis. Moisés, vamos perecer. O mar se abre, moderado. A postura, moderação, postura equilibrada diante das circunstâncias, a
diversas. Próximo tópico agora, irmãos. Não, Se prepare. partindo aí para o encerramento, né? Nós vamos falar sobre longanimidade. Isso aqui. Aí eu gosto. Longanimidade. Outro fruto, né? Outro fruto. Outro fruto. Para os irmãos ver a dimensão do tema, ó, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Aí agora eu vou falar um pouco sobre longanimidade e perdão. Agora fica meio complicado. O que é ser longânimo? Meu Deus do céu. Vamos para a lição seguinte? É paciência, tolerância, constância. Você vai ver que para mim ter mansidão eu preciso ter humildade. Verdade. Para mim ter longanimidade eu preciso ter mansidão, que está aqui, ó. O que é mansidão? É ter paciência, gentileza. E longanimidade fala de ter paciência, fala de tolerância. É verdade. Tolerar. Muitas vezes tem que tolerar. Tolerar o quê? Um irmão que está fraco, uma irmã que está fraca, uma irmã que está desmotivada, e às vezes você está ali no pique, ela está lá atrás, você tem que tolerar, você tem que dar a mão. Fala de longanimidade. Mas vamos sobre tolerância, paciência, constância. O que me remete à constância também está ali quando as muralhas de Jericó vai cair, fala também sobre constância. E Deus falou assim, ó, rodeais 7 vezes, não é isso? E no 7º dia, 7 vezes. Segundo alguns historiadores e teólogos, era mais ou menos 30 quilômetros de muro. Me corrija se for errado. Forte, né? Imagina. Forte. Eles olha o exercício da humildade ali. Olha o exercício que aqueles homens da mansidão tinham que exercer ali. A longanimidade, tolerar. Imagina pessoas chegando ali. Não vou, parei, não dá. Pessoas chegando ali, outros no grupo ali, não, vão parar 7 vezes, não aguento caminhar, será que vai cair mesmo? Pessoa, não, vamos dar as mãos, que todos vamos chegar juntos, todos vão chegar juntos. Quantas afrontas que aconteceu a caminho ali de Rodiano, e teve que praticar o perdão. Entre eles mesmos, né? Entre eles mesmos. A longanimidade, precisamos ter esse exercício de longanimidade para o exercício também do perdão. Agora que pega um pouco, isso é difícil, perdoar. Perdoar? Meu irmão, eu não sei não. Eu, particularmente, é complicado, porque como é que você vai perdoar alguém que te fez mal? É o exercício. A longanimidade, pastor, como nós estamos falando aqui de longanimidade e perdão, é mais ou menos suportar. Tá ligado a isso, né? Suportar os erros dos outros e as adversidades. Uma coisa eu consigo suportar meu erro. Agora, como eu vou suportar? E às vezes a gente ainda tem dificuldade. Tem né? dificuldade. Do próximo, do outro. Aí por isso que exerce a paciência. Nós temos que ter paciência para suportar. É desafiador. Os erros dos outros. Paulo ele teve um exemplo, ele falou assim, fiz de fraco para me ganhar. Não é que ele ficou fraco, caiu no pecado, irmão. Tem gente que ele se liga a isso. Vou beber porque fulano está bebendo ali, para mim vou beber uma cerveja junto com ele. Vou pro carnaval para ganhar. Não. Vou montar bloco dentro da igreja de carnaval evangélico para me trazer. Não. É um outro. É você se fazer, não é ser. Né? Tentar se colocar no lugar dele para ver o que ele realmente está pensando, o que realmente a adversidade que ele está enfrentando, fiz como se fosse ele ali no pensamento dele, para tentar entender o que está provocando aquela angústia, o que está provocando aquela dor, aquela aflição. Aquela reação. Né? E Paulo teve que suportar. Imagine você se colocar ali em suporte de uma pessoa que está totalmente errada, de uma pessoa que está fazendo tudo errado, tudo aquilo que você... Vamos botar tudo aquilo que nós
almejamos, planejamos, Verdade. e de repente aquela pessoa desvincula, ela erra, e você tem que suportar, ser longânimo com ela, para ela voltar para o caminho e vocês seguirem juntos. Aí tem a prática do perdão, o exercício do perdão. Você precisa perdoar, porque é difícil. Você vai ver que até o apóstolo Paulo Muito. teve uma briga, ele e Silas, né? Não, vai com Marcos. Isso. Eles brigam entre si. Não dá para mim. Mas lá na frente, em Timóteo, ele fala assim: traga-me Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. O apóstolo Paulo teve dificuldade. Qual foi a dificuldade do apóstolo Paulo, irmãos? É mais ou menos essa. Eles iam para uma missão, eles iam fazer algo extraordinário para Deus, sair em missão. Marcos estava convocado para ir junto com o apóstolo Paulo. O que acontece? Marcos não aparece. Marcos não vai. E Paulo precisava ir. Aí lá na frente, Paulo e Silas agora vai sair em missão. Aí o que acontece? Silas vai chamar Marcos. Paulo fala o quê? Não vou. Não dá para mim. Mas por que, Paulo? Não, porque da primeira vez Marcos me abandonou, me deixou. Eu esperei e ele não veio. Mas era aí que tá suporte, tem que ser longânimo, perdoar aquela atitude que ele tomou. Quando você vai ver a prática do perdão, Paulo lá na frente: traga-me Marcos, que é muito útil para o ministério. Pastor, alguma coisa a acrescentar? Vai que está acabando aqui. Não, pode não. Não, mas é exatamente isso, a longanimidade, né? Por ser um fruto, como os outros que nós já abordamos aqui. Na verdade, para mim, eu gosto muito de definir a palavra longanimidade com longo ânimo, né? É você ter um ânimo mais longo, porque há uma probabilidade muito nossa, muito humana, de nós começarmos com um nível de ânimo e, devido às lutas, às decepções, que são normais, inevitáveis, tá, irmãos? Então, quando a Bíblia fala, quando o apóstolo escrevendo também, né, fala acerca da longanimidade, que também, tá, é um pilar importantíssimo na questão unidade da igreja, né? É impossível eu alcançar uma unidade se eu não tenho longanimidade, porque constantemente eu vou ser desafiado a desistir de alguém, a desistir de algum projeto, a deixar de lutar por alguma coisa, porque foram tantas investidas contrárias. Não vou orar mais por ele. Quantas pessoas desistiram de um projeto, desistiram da família, desistiram de um filho, desistiram de um sonho? Por quê? Porque não teve longo ânimo, não teve longanimidade. E eu preciso também permitir o Espírito Santo produzir isso dentro de mim. Quantos relacionamentos foram frustrados porque não teve longanimidade? Quantos projetos foram parados no meio porque não teve começou com ânimo? Meu irmão, isso não é só contigo, não é só comigo, não é só com Ares, acontece com todo mundo. Nós somos constantemente desafiados a parar de lutar. Amém? É diferente da ausência em seu efeito. Uma pergunta: longanimidade é diferente de ausência, é isso? Diferente de... em seu efeito. Paciência. Não, a longanimidade, né, Ares, ela está ligada à paciência, né? Ela está altamente ligada à paciência. Nós vamos perceber isso aqui dentro da colocação, dentro do que está proposto hoje como aula, tá, irmãos? A gente não está nem, a gente está tendo aqui, tanto eu quanto o evangelista Ares, a gente está tendo um cuidado de não fugir, porque são assuntos que são muito amplos, né? Ele abre um leque aqui diante de nós, mas nós queremos ficar muito dentro da proposta da lição da nossa escola bíblica dominical. Mas a longanimidade, né, como está falando aqui, é uma virtude de mansidão, que produz crentes capacitados, né? Para quê? Para ter longo ânimo, para aprender, porque na verdade a longanimidade, irmãos, ela fala de perseverança.
ela fala de paciência. A longanimidade, ela fala de, muito interessante isso aqui, ela fala de perseverança, de paciência. Olha só, vou terminar aqui. De ser tardio para irar-se e tardio para o desespero. Longanimidade. Tem pessoas, irmão, que tem pavio curto. Tem pessoas que têm um ditado popular, né? Parece ter uma palavra chucra feia, mas tem um pavio curto. Ele não tem longanimidade, ele não tem extensão de paciência, tá? Eu tenho que ter muito cuidado, porque a paciência Deus não me dá. Bota isso no seu coração. Ah, pastor, eu estou orando, estou pedindo a Deus paciência. Você sabe o que você está pedindo? Tribulação. Porque a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. A paciência está ligada à longanimidade? Sim, tá? Perseverança, meu irmão. Quando nós somos longânimos, nós temos paciência, mas nós também temos o quê? Perseverança. Tem muita gente que desiste fácil, irmãos. Tem muita gente que a primeira frustração ou a primeira decepção que vem, ele fala, não oro mais por isso. Aí tem aquele termo, né, que a gente cresceu na igreja tradicional ouvindo, entreguei na mão de Deus. Como assim, irmão? Entregou na mão de Deus é todo dia. A entrega é constante, meu irmão. Ah, não oro mais pelo meu marido, eu entreguei na mão de Deus. Não existe isso, meu irmão. Entregar na mão de Deus é entregar todo dia, perseverando em oração, em propósito, né? Aí tem períodos que você acha que está tudo indo bem. Aí de repente parece que tudo deságua, tudo vai por água abaixo. É aí que Deus está provando em nós a nossa perseverança, a longanimidade. Meu irmão, deixa eu, como nos outros, eu trouxe isso daqui, é muito legal a gente aprender que longanimidade, a gente não nasce com ela. Não é natural do ser humano, é do Espírito. E o Espírito precisa encontrar em nós espaço, desejo e propósito para que ela venha a ser desenvolvida em nós. Longanimidade, ela fala de, muito lindo isso aqui, né? Ela é um fruto do Espírito, ela fala de paciência, tolerância, tolerar, exatamente isso aí, todos nós sabemos, né, Aris, o que é tolerar? Tolera, meu irmão, tolera. Com o evangelista Aris usou aqui pegou uma envergadura aqui muito boa, que ele falou de suportar. Em amor. Suportar os fracos, suportar o irmão, suportar um ao outro em amor. E é exatamente o que o Aris falou aqui. Dar suporte. Não é suportar, não suporto, é dar suporte. Com amor. Porque tem momentos na nossa vida, Alisson, que a gente olha assim e fala assim, dá vontade de desistir dessa pessoa. Dá vontade de você não acreditar mais nela. Dá vontade. Meu irmão, eu estou sendo muito sincero, tá? Como pastor, eu estou aqui falando de repente coisas que você pode falar, gente, eu nunca imaginei ouvir isso de um pastor. Mas eu não gosto de trabalhar com maquiagem, não. Eu sou sincero. Tem momento que dá vontade de você desistir do camarada. Porque ele prova com todo momento, com as atitudes dele, que ele não quer. E aí? Mas aí eu olho para a Bíblia e fala, dá suporte, suporta, seja longânimo, tenha ânimo, disponibilidade de ajudar, disponibilidade de caminhar mais uma milha, né? Vamos caminhar mais uma milha? Vamos. Só para complementar, isso eu continuo. Paulo teve esse momento, ele estava pregando para algumas pessoas, ninguém queria ouvir, falou assim, não, deixa esse camarada aí, vou seguir para quem quer. Isso aí. Mas hoje nós estamos falando suporte em amor. O que é suportar em amor? Gostar é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Aí é difícil. Suportar em amor é tratar os outros. É desafiador. É complicado. Tem um texto aqui, depois o senhor pode até complementar, que já está partindo, que quando a gente chega nesse estilo de suportar uns aos outros em amor, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, perdoando e sendo perdoado, quando chegamos nesse estilo de vida na igreja, esse estilo de vida adotado pelos crentes, adotamos esse estilo, acaba a disputa na igreja. Sim. O que mais tem, pastor? Competição.
permita-me dizer, o que mais tem nas igrejas atuais são disputas. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu vou deixar fulano de lado aqui, não vou colocar que ele é melhor do que eu. Começa essas disputas e a gente não consegue suportar. Foge-se totalmente o propósito do reino e começa uma disputa. Se caiu alguém em pecado, fingiu alguma doutrina da igreja, algum estatuto da igreja, nós, irmãos, que era para suportar e ajudar, tolerar, às vezes o cara entra e sai, já viu? O que a gente faz? Joga na rua. Às vezes se é uma pessoa que prega, vamos ter uma eloquência, uma oratória, muitas das vezes ele teve um deslize na vida, às vezes eu por pregar também, eu vou ser o primeiro a manchar a imagem dele. Tentar queimar, né, o filme dele. Para que eu possa Tem pessoas que só sobressaem com a queda dos outros. Não é longânimo, não tem mansidão, não é humilde e não consegue suportar o outro em amor. É lamentável isso. Ou quem canta, um irmão que canta, sempre tem uma oportunidade, aí o fogo desce, porque talento, dom é Deus que dá, irmão. E a simplicidade. Às vezes eu também canto e vejo, há uma disputa, se aquela pessoa se desliza, eu sou o primeiro a ir nas redes sociais, expor fulano, o ímpio fica sabendo, irmãos, é por nós mesmos. É verdade. Porque há disputa, mas quando nós perdoamos, sendo perdoados, adotamos esse estilo de vida, suportando uns aos outros em amor. Às vezes eu estou suportando alguém, mas tem alguém também me suportando, pastor. Sim. É uma cadeia. Sim. Às vezes o senhor está me suportando, mas tem alguém que te suporta. Me suporta. E se nós não trouxermos isso para dentro de nós, a gente vai ter dificuldade de exercitar isso. Né? Porque quando a gente adota esse estilo de vida, meu irmão, não tem Satanás, não tem ninguém que impeça o crescimento. A igreja explode. Pastor, irmãos, tá tão bom aqui. Acho que a gente vai ter aderir esse debate, esse estilo de aula. Olha só, uma coisa interessante, Ares, que eu achei aqui é sobre o perdão, para a gente concluir. O perdão. Irmãos, eu tenho uma definição minha de perdão, Ares. Uma vez eu preparei um estudo, não foi nem aqui na nossa igreja não, uma outra igreja aí me pediu, pastor, prepara um estudo para a gente sobre perdão, que a gente está tendo muito problemas aqui na igreja com perdão. E realmente a falta de perdão, ela é uma fonte de problemas em todos os setores, e principalmente dentro da igreja. Uma família onde não tem perdão, não tem harmonia, não tem cura, não tem restauração, não tem milagres. Uma empresa onde não há perdão, não vai haver um desenvolvimento social, financeiro. Uma igreja onde não tem perdão, ela é tudo menos igreja. Irmãos, perdão é a palavra mestra do Evangelho, porque só existe igreja porque eu e você fomos perdoados. Só existe igreja, só existe reino, porque o perdão nos alcançou. Agora, como que eu vou não perdoar o meu irmão, se eu preciso de perdão para você estar onde nós estamos? E eu defino perdão com a seguinte palavra, com a seguinte frase: perdão é mais um dos absurdos divinos que a nossa mente humana nunca vai conseguir entender. Porque perdão é perder. Perder o quê? A razão. É verdade. É perder. A razão é tua, mas você vai perder para perdoar. E outra coisa, você não vai receber na terra nada humanamente do homem, perdão. Você não vai receber nada por perdoar. Quem vai te recompensar é Deus. E dentro do princípio longanimidade existe a palavra, não é, Alisson? Perdão. Não tem como, meu irmão. Eu sou longânimo, mas eu não perdoo, porque se eu não perdoo, eu estou rompendo alguma coisa. Como é que eu sei, pastor? Como é que eu sei que realmente eu perdoei aquele mal? Como é que eu vou saber? Permita-me, rapidinho, depois você conclui. Vamos lá. Por exemplo, irmão, como é que eu sei que eu perdoei alguém? É simples, o perdão não dói mais. Não dói mais. Aquela pessoa, claro, irmãos, dependendo da gravidade do que foi feito, eu não preciso ter o contato. Mas aquilo que ele me fez não me dói mais. Eu consigo estar no mesmo ambiente. Sim. Adorar a Deus, Deus operar, mas eu não preciso ter o mesmo contato íntimo. Não quer dizer que eu vou estar na casa do pastor direto, vou comer, não. Só que aquele mal
Já não te, o perdão, na verdade, não é nenhuma amnésia, né? Não. Você não vai esquecer. Você vai lembrar, mas não te dói. Mas não lembra da dor. Não lembra da A dor já não é mais lindo isso, né? Isso é. Lindo. Então, meu irmão, esses são princípios que nós estamos estudando aqui hoje. A gente está aqui, ó, 1h40. Acho que foi a aula mais longa até hoje. Tá até ruim parar. Nós estamos estudando hoje assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, como igreja de Cristo. Né? Nós aprendemos aqui sobre, e a última que é a longanimidade, que é a paciência, que é, né, o perdão, que é e humildade, está tudo ligados entre si, né? E não existe como nós poderíamos aqui fazer um estudo só sobre humildade, né? Um só sobre mansidão e um sobre longanimidade. Daria aqui umas 2 horas para cada estudo e a gente poder trabalhar, mas eu acredito que, né, junto com vocês aí, nós conseguimos aqui esmiuçar algumas coisas, trazer à tona algumas coisas que precisam ser trabalhadas, né? O perdão, a palavra perdão, que é o último subtópico aqui, né, do tópico de longanimidade, a palavra perdão, ela é dividida em 2 no original grego. Ela tem duas palavras, é a somatória de 2 palavras, de perda e dão, de doar. Então, na verdade, você está perdendo a sua razão, mas você não está perdendo ela para o lixo, você está doando ela para alguém que não merece, que te feriu. Você pega a sua razão e fala assim: toma, a razão é minha, mas eu perco ela para você, toma. E quem vai me recompensar por isso? O Senhor, meu irmão. Perdoar é você pegar todo o lixo. Vou usar o Alisson aqui hoje, eu vou pegar ele para Cristo, já que ele está aqui. Ele me feriu, ele me prejudicou, ele me denigriu, ele fez de tudo para me prejudicar. Então, na verdade, ele está vivendo a vida dele normal. Quem está com toda a mágoa, todo o lixo, sou eu. Todo o lixo de mágoa, de ressentimento, de rancor, de sentimentos ruins, está dentro de mim. Às vezes a pessoa te fere e está vivendo a vida dela normal, e você está com aquele ressentimento. O longo ânimo faz com que eu não desista de restaurar a minha posição em Cristo. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá, pego a minha razão, a razão é minha, eu tenho uma razão para estar assim, mas eu pego a minha razão, devolvo para ele, eu te perdoo, e eu pego todo aquele lixo que está dentro de mim e jogo fora, estou livre. Esse é o perdão, essa é a longanimidade. Eu não desisto. Pastor, dá para conviver com Alisson? Conviver? Não, com ele eu acho que eu até conviveria, mas tem algumas situações que você vai falar assim: não dá para me conviver, mas perdoou, você lembra, sente dor ainda? Então não houve perdão, não houve. Quando eu olho ainda me dá um negócio, não houve perdão, ainda tem um pouquinho de lixo aí, tira. Pastor, não estou conseguindo. Aqui, ó, perdão é questão de atitude, perdão é questão de decisão. E hoje eu e o Alisson, nós estamos aqui, nós queremos deixar uma palavra direcionadora: decida a viver tudo que você aprendeu aqui hoje, porque se nós não decidirmos, nós não viveremos. Até eu vou me colocar, eu preciso decidir, porque é difícil para mim. Confronto para a gente. Confronto. É confronto. Ainda mais para nós de ministério, para a gente que lida com pessoas, para nós que estamos no altar, para nós que estamos aqui, porque Paulo fala uma coisa, que todas as vezes que eu leio isso, eu sou muito confrontado. E Paulo expressa um sentimento que há no coração dele de temor, de ganhar muitas pessoas para Deus e ele mesmo se perder. Então esse sentimento tem que estar em nós, porque se eu prego uma coisa da qual eu não vivo, eu impeço o Espírito Santo de fazer aquilo que é a missão dele, por Deus, amém? E dependentes do Senhor, e dependente um do outro. Coisa boa é você ter um amigo, coisa boa é você compartilhar. Os irmãos podem observar que todo culto da palavra, toda a escola dominical, eu estou sempre trazendo alguém. Por quê? Porque a gente precisa um do outro, né? A própria Bíblia diz que é bem melhor serem 2. A gente aplica muito essa palavra num casamento, mas isso não é só casamento, não. É no ministério, é na família, é no trabalho, qualquer ofício que lhe é proposto, é bem melhor ser 2 do que 1, porque o homem não é autossuficiente. Nós precisamos um dos outros, tá?
E que Deus possa estar abençoando, irmãos. O que os irmãos acharam desse estilo de aula? O que os irmãos acharam aí da aula debate? Foi bom? Amém? Se for bom, semana que vem a gente repete a dobradinha. Semana que vem, irmão, nós vamos estar terminando o trimestre. Amém? E nós vamos estar estudando sobre batalha espiritual. Eu amo. E as armas dos crentes. Está aqui, ó. Última lição. Mas nós pulamos uma, não. Né? Nós decidimos respeitar para não pular nenhuma. Aí eu queria propor uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês vão concordar. Amanhã no culto da palavra, eu acho que eu vou dar a lição de número 12, que é a conduta do crente em relação à família, que também é uma área que eu gosto muito de ministrar. Acho que essas duas lições aqui veio de presente para mim, Ares. Família e batalha espiritual. Tá, irmãos? Então, se os irmãos acharem legal, amanhã nós vamos estar trabalhando família, a conduta do crente em relação à família. Vamos falar do papel do marido, da esposa, dos filhos, a condição da mulher cristã, a reverência devida ao marido, o conceito de submissão cristã, a conduta requerida dos filhos e os mandamentos com promessa. O que os irmãos acham de amanhã a gente estudar a família? Amém? Olha lá, o pessoal está gostando da aula. Queridos, nós vamos terminar agora a nossa aula. Nossa aula boa demais, quase 2 horas de aula. Gente, eu tenho que fazer almoço. Deixa eu te fazer um convite. Domingo é dia de eu fazer almoço. Domingo, segunda e terça eu faço a comida lá da casa para a gente abençoar lá. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje nós estamos com o nosso culto. Essa dobradinha foi top. Essa dobradinha aqui é forte. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, essa semana, nós estamos retornando aos nossos cultos presenciais com liberação do nosso prefeito do município de Pati, respeitando, né, o que a gente entende como cuidado preventivo, né? Olha só, era 1 hora de culto. O que nós fizemos? Nós não fizemos a escola presencial para a noite poder fazer as duas 1 hora. Estou brincando. Queridos, mas hoje nós temos culto às 19 horas. Nós estamos voltando às 19 horas. Algumas pessoas preferem o culto às 18, mas eu acho muito corrido. O dia é muito corrido. Nós temos membros que moram em Avelar, que moram longe. Então tem escola, tem almoço e tal. Nós vamos estar fazendo hoje o nosso culto aqui na igreja, às 19 horas. Eu vou te mostrar aqui para você ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui te mostrar. Amém? Vou te mostrar aqui. Tá tudo arrumado a igreja. Ó, as cadeiras com distanciamento. Tá vendo, irmão? Não tá muito boa a imagem, não. Mas só para os irmãos verem. Ó, as cadeiras estão distanciadas, aproximadamente 1 metro entre uma e outra. Tá? A igreja já está toda arrumada para o culto hoje da noite. E você é o nosso convidado a estar conosco. Amém? Você é o nosso convidado a estar conosco hoje, às 19 horas, vai ser um culto de adoração, de pregação, de palavra, de testemunho. Então eu quero convidar você a estar conosco hoje, tá? Às 19 horas, aqui no nosso templo sede, Rua José de Oliveira, número 165, Arcozelo, Pati do Alferes. Amém? Grande culto hoje. Eu vou estar fazendo um vídeo, de repente eu vou fazer agora mesmo, e já postando aí para os irmãos, convidando a todos, amém? Aqui nós temos um espaço muito grande. Se for preciso abrir mais cadeiras, nós vamos abrir mais cadeiras para os irmãos ficarem respeitando o distanciamento, mas não deixarem de estar no culto adorando a Deus. Você é nosso convidado, amém? Pastor, e o culto vai ser transmitido online? Sim, também, mas não é igual estar aqui, né? Venha. Os irmãos que compõem o grupo de risco, fiquem em casa, amém? Assista ao culto online, mas nós vamos estar aqui num grande culto, adorando ao Senhor, exaltando o Senhor, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que Deus possa estar abençoando, amém? E semana que vem nós vamos estar encerrando o 2º trimestre, né, Alisson? 2º trimestre do ano de 2020, ano de crescimento, ano de sonhar, ano de acreditar, né? Nós estamos estudando aqui a igreja eleita,
Eu nem sei qual é a próxima temática, mas nós já vamos estar trazendo para estarmos aqui ministrando a aula. Nós vamos orar agradecendo a Deus, amém, por essa oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos. Bom demais, amém, muito bom, que Deus possa estar abençoando. Nós vamos orar nesse momento, amém, e daqui a pouco a gente vai estar postando um vídeo. Eu já fiz uma arte ontem, preto e verde, fiz uma coisa bem chamativa do culto de hoje. Se você puder, ajuda a gente a compartilhar, está lá na página da igreja. Você pode ir na página da igreja e compartilhar, que ali já está o comentário que eu fiz, e aí você vai estar abençoando a gente, amém? Evangelista Alisson, ora aí, agradecendo a Deus, ora pela vida dos irmãos, e nós vamos... Serginho, um abraço, Serginho, Deus te abençoe. Primo do Alisson. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, Pai, Deus, te louvamos, Senhor, na manhã desse dia. Muito obrigado, Jesus. E lhe agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nesta manhã, pela sua palavra, Senhor, por aqueles que estavam nos assistindo, que o Senhor possa visitá-los nesta manhã, com as suas misericórdias, Deus, e com as suas mãos potentes, Senhor. Sim, meu Pai. Ajudando a cada um, ó Pai, derramando povo. As suas bênçãos, estenda a tua fazendo mão. Milagre, trazendo a vitória, a conquista para o teu Sim, povo. Deus, fique conosco, abençoando o nosso dia, desse dia de domingo, Senhor, nossa família. Ó Deus, neste momento esse culto está sendo encerrado. Ah, Deus. Guarda-nos. Muito obrigado. Ó Senhor, debaixo das suas mãos poderosas. Eu quero lhe agradecer. Obrigado, no nome amado de Jesus Cristo, teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Queridos, nós vamos estar impetrando a bênção, e eu quero adorar a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado pela companhia, obrigado por estar conosco. Obrigado, Alisson, amém, por estarmos aqui juntos. Bom, né? Foi bom. Foi bênção, né? Deus possa estar abençoando e logo mais esteja conosco, amém? Você pode vir, tem álcool gel aqui, só tem um detalhe, tem que vir de máscara, tá, irmãos? Os irmãos vão permanecerem durante o culto de máscara. Os obreiros, irmãos, pode ficar tranquilo, os microfones estão sendo higienizados, cada um que acaba de usar, higieniza. O pessoal está mandando o coração aí, Deus abençoe. Eu quero impetrar a bênção sobre a vida de vocês. E daqui 10 minutos no máximo, eu vou estar compartilhando um vídeo aqui na página da igreja, no Facebook, no WhatsApp. Ajuda a gente a divulgar, que é um convite explicativo sobre como vai ser o culto da noite. Amém? Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam derramados de forma abundante sobre a vida de todos nós que amamos e aguardamos a vinda do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Deus abençoe, um beijo aí no coração e um domingo abençoado. Estamos juntos!